Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Chor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro merece ser chamado de do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Chor. O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui pega a caneta e fala: a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Agora Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso: eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. Porque, acima de tudo, tem que ficar claro que eles são covardes. O Bozo é covarde, o Braga Neto é covarde, esse Cid é covarde, o pai do Cid é covarde, e esse Garnier é covarde. Porque se eles tivessem um pingo de eles assumiriam. Eles assumiriam. Até poderiam assumir por uma coisa que, por um lado, talvez seja verdade na obtusidade, na mente perversa e doentia, estreita e deles. Nós, de fato, tentamos um golpe para livrar o Brasil do comunismo, para livrar o Brasil de um ex-presidiário, para livrar o Brasil da OCRIM, da organização criminosa que é o PT. Nós não queremos que o nosso amado Brasil, não queríamos, virasse essa Venezuela que hoje é, essa ditadura comunista. E então, em nome do patriotismo, do nosso amor ao Brasil, sim, tentamos um golpe. Tem o diz isso se tu tem diz isso, assume. Porque, por um lado, alguns desses talvez pensassem isso de fato, porque a maioria é né? Já li e reli o inquérito contra Jair Messias Bolsonaro. Já li e reli a representação da Polícia Federal que gerou a prisão preventiva e a busca e apreensão de um teórico, de um pseudo-golpe de Estado. Primeiramente, vou dizer uma coisa: não tem nenhuma prova, nenhuma, que vincule Jair Messias Bolsonaro às conversas via WhatsApp dos militares. E, em relação aos militares, digo mais uma coisa para vocês. Para ver crime, tem que o caminho do crime ser percorrido. Qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe que para ver crime tem que ocorrer o iter criminis, que é a cogitação, preparação, execução e consumação. No caso, alguns militares cogitaram e, em tese, prepararam, iniciaram uma preparação da prática de um teórico golpe de Estado. É o que está nas conversas. No entanto, crime não ocorreu. E dentro do ordenamento jurídico, só é punível a execução. A cogitação não é punível. Então, o que está acontecendo aqui é uma ação ilegal por parte do Supremo Tribunal Federal, que está rasgando, literalmente, pessoal, rasgando a Constituição, rasgando o Código Penal, o Código de Processo Penal, e aplicando uma lei que não é cabível no caso concreto, que é o caso da prisão preventiva e o próprio indiciamento por parte da Polícia Federal de Jair Messias Bolsonaro. Porque Jair Messias Bolsonaro não fez nada e por isso não poderia ser indiciado. É uma decisão, infelizmente, política. Essa é a minha opinião e olha, quem tiver opinião diversa, vem aqui conversar comigo e me mostre as provas, porque aqui não tem nada, viu? E esse eu garanto para vocês.
A coisa aconteceria da seguinte forma. Bolsonaro declararia estado de defesa que serve para convocar as Forças Armadas para, entre aspas, restabelecer a ordem pública e a paz social quando há grave e iminente instabilidade institucional. A partir daí, militares da elite dariam voz de prisão para ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral e o governo montaria uma comissão de regularidade eleitoral que reveria o processo, inventaria uma fraude que não houve e aí acabou. Uma nova eleição seria convocada, certamente ela Maduro, e Bolsonaro permaneceria presidente. Vejam, isso não é uma suposição. Temos duas testemunhas afirmando em depoimento à polícia que o então presidente Jair Bolsonaro explicou esse plano, em minúcias. As duas testemunhas são o general de exército Marco Antônio Freire Gomes e o tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior. Estamos falando de quem na época eram os comandantes do exército e da aeronáutica. Se testemunhas desse calibre não valem, nenhuma testemunha vale em processo nenhum. E os dois disseram não. Freire Gomes se virou para o presidente e deixou muito claro, do ponto de vista militar, não há possibilidade de reverter o resultado das eleições. Foi o que o comandante do exército precisou dizer para Bolsonaro. Os dois disseram para a polícia, inclusive, que o almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos, o comandante da Marinha, ele topou. Disse que a Marinha estava à disposição. É preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Isso é a descrição de um golpe militar. Turma, senhores, eu estou convencido. Bolsonaro e esses militares têm que ser julgados e condenados. Mas a gente tem que mudar aqui numa PEC o artigo 142 da Constituição para definitivamente afastar os militares da cena política nacional. Prisão para Bolsonaro. Presidente Ícaro, 1 minuto, por favor, presidente Ícaro. Muito obrigado, deputado Lindenberg Farias. Chama a tribuna o deputado Alfredo Gaspar. Enquanto o deputado vai à tribuna, 1 minuto para o deputado Luiz Lima. Presidente Ícaro, eu vou repetir aqui. Deputado que me antecedeu, eu gostaria de lembrar, o que derruba governo é inflação de alimento alta, é carne com 30% de aumento, é uma cereja que custa R$ 139 o quilo no Rio de Janeiro, é o feijão e o arroz com 25% de aumento, dados do IBGE e do IPEA. Isso derruba o governo. É engraçado, muitos deputados aqui, no ano de 2017, eu era secretário do presidente Temer de esportes, deputados foram para as delegacias aqui soltarem os baderneiros que quebraram tudo na esplanada dos ministérios. O tiro sai pela culatra. É fato que o PT não volta ao poder em 26. Acabaram de eleger o deputado federal Marcel Van Hatten, senador pelo Rio Grande do Sul, e acabaram de eleger Cabo Gilberto, senador pela Paraíba, punindo eles aqui com um crime que deveria ser terminantemente proibido, que é a liberdade de expressão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Lima. Já na tribuna... O que a gente sabe até agora sobre o plano que existia para matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E ontem a Polícia Federal, durante a operação contra-golpe, emitiu 5 mandatos de prisão e 3 mandatos de busca e apreensão contra indivíduos que planejavam dar um golpe de Estado e matar o presidente, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. A operação foi baseada num documento que foi elaborado por uma das pessoas que foram presas, que é o general da reserva Mário Fernandes. Sim, gente, os militares estão sempre aí, né? Ele foi ex-assessor da presidência de Jair Bolsonaro, também nenhuma surpresa até aí. E integrante do grupo Kids Pretos, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. Se você tinha alguma dúvida de que o Brasil é só um grande episódio de The Office, eu acho que esse caso, ele... Olha, juro por Deus, os planos para cometer 3 assassinatos e um golpe de Estado estavam salvos num arquivo de Word. De acordo com o próprio ministro Alexandre de Moraes, era um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. O plano que estava nesse documento de Word era chamado de punhal verde e amarelo, porque além de tudo, a crise é estética. Havia informações de que Lula seria morto por envenenamento, e o codinome do presidente Lula era Jeca, o codinome do vice-presidente Alckmin era Joca, e o codinome do Alexandre de Moraes era professora. Não faz pergunta difícil. Tô fazendo piada aqui, mas eles monitoravam continuamente, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, tá? Isso é um negócio muito sério. Querem a melhor parte? Não, ainda vem, calma aí. Eles imprimiram o plano em 2022, enquanto Jair Bolsonaro ainda estava no Palácio do Planalto. Ah, Martins, imprimiram onde? Na casa deles? Não. No Palácio do Planalto. E ainda um dos filhotes do Bolsonaro virou e falou que, por mais que seja repugnante, pensar em matar alguém não é crime. É crime quando essa pessoa é presidente do Brasil e você quer aplicar um golpe de Estado, querido.
Lembra dos kids pretos que a gente falou mais cedo? E, por sinal, que nome horroroso. Kids pretos é uma gíria que normalmente é utilizada para se referir a militares que agem em ações especiais, né? Desse grupo, 5 pessoas foram presas, sendo 4 delas militares. Aqui tem general, tenente-coronel, major... Ó, a nata. A gente tem secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Jair Bolsonaro. A gente tem assessor do deputado federal Eduardo Pazuello. Se vocês pensarem, tem aqui. Eu juro, eles não erraram uma. Erraram todas. Juro, essa semana, cara, foi primeira-dama mandando milionário fuck you. Tem patriota se explodindo na frente da estátua. Olha, gente, chega! A mídia internacional se pronunciou com relação a isso. A gente teve matérias no The Guardian, no The New York Times, no El País, na BBC, enfim. O negócio rodou o mundo. Eu acho que isso mostra mais uma vez o quão perto a gente estava de um golpe de Estado em 2022. O quão perto a gente ficou de perder a nossa democracia. Bom, qualquer outra atualização vocês sabem que eu vou trazer pra vocês aqui. E se você gosta de conteúdo de relações internacionais e atualidades, me segue aqui e me segue na rede vizinha. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É só bocó de mola que acredita nisso aqui, ó. Apesar de todas as revelações feitas pela Polícia Federal sobre esse suposto atentado a golpe de Estado contra a vida de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, é uma narrativa que mais da metade dos brasileiros não acreditam. Por quê? A gente sabe como essa turma aqui funciona. Eles criam essas narrativas, quando na verdade o único que sofreu um atentado de verdade em 2018 foi quem? Jair Messias Bolsonaro. E apesar de tanta documentação que há, ainda tem partes nebulosas, porque ninguém consegue descobrir nada. Você acha mesmo que o brasileiro acredita que esses caras aqui iriam sofrer um atentado? De verdade? Você acha que Jair Bolsonaro articularia isso? Para, isso aqui é só mais uma narrativa para enganar você, que fica aí ó, só olhando as thumb e achando que o Bolsonaro é um malvadão. Cuidado com esses caras aqui. Essa turma é perigosa e muito perigosa. Melhores respostas dos bolsonaristas para o plano dos militares de dar um golpe no governo Lula. Mundo da Lua, que por sinal é um excelente nome para um bolsonarista, comentou: mais uma narrativa, kkk. Beto, de óculos escuro tradicional, apenas narrativas. Marcelo Pacheco, mais uma narrativa. Gente, tem que entender que depois que ensinaram a palavra narrativa para os bolsonaristas, acabaram os crimes. Pode ter prova da Polícia Federal, da CIA, de Jesus Cristo contra o Bolsonaro, que tudo não passará de uma narrativa. E além de ser uma narrativa, o Ademalton explicou que essa operação da Polícia Federal não passa de quê? De uma cortina de fumaça. Mas aí eu fiquei na dúvida, cortina de fumaça para esconder o quê? Ainda bem que a Cris veio e me respondeu: só cortina de fumaça para tampar as M do desgoverno Lula e sua primeira-dama. É incrível como a mídia não esquece o Bolsonaro. Pois é, gente, só porque o Bolsonaro é suspeito de ter cometido vários crimes, a mídia precisa ficar falando de cada um deles. Só porque o Bolsonaro é suspeito de ter sido responsável pela morte de milhares de brasileiros na pandemia, a mídia precisa ficar lembrando disso? Não, esquece isso. Deixa só as famílias lembrarem, claro. Mas eu ainda não estava convencido. Ainda bem que veio a Laura Leão e explicou detalhadamente pra gente. Olha lá. O cara esfaqueou o Bolsonaro na frente de todos. Mais uma cortina de fumaça para encobrir os rombos nos cofres públicos e as falas da Janja. Não acredito em mais nada que venha de vocês. Laura, querida, deixa eu te falar um negócio. Seu comentário faz total sentido, hein? Não deixa ninguém dizer o contrário. Para começar, o Bolsonaro foi esfaqueado na frente de todo mundo e aí o que aconteceu? O Adélio foi preso, teve uma investigação, Bolsonaro virou presidente, teve a Polícia Federal na mão e a conclusão foi que o Adélio agiu sozinho. E o Bolsonaro aceitou essa conclusão e não recorreu dela. Mas você tá certa, Laura, essa operação foi apenas uma cortina de fumaça para encobrir os rombos nas contas públicas. Eu recebi no Zap também que o Brasil vai quebrar. E claro, para encobrir a fala da Janja, porque senão o Elon Musk podia fazer nada, ele não podia fazer nada. Para fechar, o Brothers Beer deu
deu uma explicação excelente para a acusação de que o Bolsonaro sabia de alguma coisa. Só porque o vice dele, o braço direito, um monte de gente ao redor dele estava planejando esse golpe, o Bolsonaro sabia? Claro que não. Olha a explicação dele. E daí, minha esposa sabe fazer bolo e eu que moro com ela não sei. Essa explicação foi simplesmente sensacional. Vocês não acham?